Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso assunto é a necessidade espiritual do cirurgião dentista. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Ciência e Espiritualidade. Você está aqui na TV Mundo Maior e hoje nós vamos falar sobre o nascimento da Associação dos Cirurgiões Dentistas Espíritas. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, antes da gente assistir a entrevista com o Dr. Caetano, sobre a necessidade dessas associações profissionais ligadas ao Espiritismo. Essas associações, elas não têm o objetivo de divulgar a doutrina ou de estudar a doutrina de uma maneira geral. Nós já temos as instituições que fazem isso, a Federação Espírita Brasileira, as federações estaduais, as uniões regionais de espiritismo, os próprios centros espíritas. Mas qual seria o objetivo desses grupos profissionais se unirem em torno da doutrina espírita? O objetivo é levar o conhecimento e os preceitos da doutrina espírita para dentro desse grupo específico. Os médicos espíritas, os dentistas espíritas, os juristas espíritas, magistrados espíritas, psicólogos espíritas e tantas outras instituições que têm nascido dessa necessidade. Então é muito importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente ouve um confrade ou outro dizendo que é um elitismo fundar uma associação médico-espírita. Não é elitismo. Tanto que dentro das associações médico-espíritas nós reunimos vários profissionais da área da saúde e esses profissionais acabam se associando também. Por quê? Porque eles percebem as especificidades de cada grupo, as necessidades de cada grupo. E essas necessidades só podem ser atendidas pelo próprio profissional da área. Isso não isenta o profissional de frequentar o centro espírita, de estudar a doutrina espírita. Para ser um dentista espírita, é necessário ser espírita e dentista. Então, ele como espírita, ele precisa estudar a doutrina, ele precisa frequentar o centro, ele precisa estar atento para as questões espirituais, as questões doutrinárias. Então, a gente fica muito feliz de saber que está nascendo a Associação dos Cirurgiões Dentistas Espíritas e trouxemos aqui um dos mais importantes na fundação dessas associações, que é o Dr. Caetano de Santos. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com o Dr. Caetano de Santos, que é dentista e também membro da Associação Médico Espírita de Santos. Bom, Caetano, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, para falar sobre esse assunto que algumas pessoas já prestaram atenção, outras nem tanto, Bom, por que a gente pode dizer que o cirurgião dentista também precisa de uma necessidade espiritual? Então, eu venho reparando nesse período aí de trabalho nosso, há alguns fatores que levam o dentista às vezes a se isolar da sociedade, há alguns conflitos que ele acaba tendo na sua vida. E fazendo essa análise, eu percebi que o dentista ele eminentemente tem uma formação na biologia. E essa formação na biologia não lhe proporciona condições de administrar algo, nada. E o que acontece? Então, ele com essa formação na biologia, ele passa a ter condições desfavoráveis nessa parte administrativa. Deixa eu recapitular, então. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos essa formação e temos uma grande deficiência na parte administrativa. Então, fazemos a faculdade, os anos lá voltados na parte da biologia, depois somos lançados no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, você monta o seu consultório, você tem que ter uma questão administrativa, tem que ter uma secretária, você compra equipamentos, você compra produtos, materiais, isso tudo tem um ônus. Na faculdade, você não aprendeu a gerenciar essa empresa. Na faculdade, você não aprendeu a administrar essa situação. Isso aí vai trazer grandes consequências para os dentistas. E eu fazendo uma pesquisa, segundo a Organização Mundial de Saúde, dos profissionais liberais na área de saúde, o dentista é o que apresenta um índice muito grande de suicídio, de depressão e de solidão. Então aí eu comecei a pensar, puxa vida, nós poderemos assim, com esse conhecimento espírita que nós temos, auxiliar de alguma forma o cirurgião dentista. E há uns 2 meses atrás,
nós participamos da fundação dessa associação, para que pudesse alertar o dentista dessas coisas que vêm acontecendo com ele e que ele acaba não percebendo, porque ele vive uma vida profissional o dia inteiro, isolado dentro de uma sala, e tendo que gerenciar, administrar, lidando com dor, lidando com situações difíceis com o paciente. E às vezes ele não tem uma condição psicológica, ou também não teve isso na faculdade, e isso lhe traz grandes transtornos na vida, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, e assim por diante. Então eu entendo que essa associação, ela vem somente esclarecer o dentista, alertar das necessidades dele, de mudança de hábitos, certo. Mudança de alguns hábitos. Nesse caso, né, quando se fala, né, de associação, né, a gente precisa até falar, né, deixar para o público de casa, né, que está despontando a Associação dos Cirurgiões Espíritas, dos Cirurgiões Dentistas Espíritas, certo? Isso, a CIDENE. Isso, a CIDENE. Então, e a partir desse momento, nós fizemos uma palestra aqui em Santos, fizemos em São Paulo e também lá em Pernambuco. E nós vimos a receptividade. E agora, tanto é que nós somos convidados para um congresso que vai ter aqui em São Paulo e vamos ter uma participação. Também levando sempre assuntos pertinentes à questão humana do dentista. Deixar a parte técnica um pouco de lado e ver a questão humana. Porque antes de ser um profissional, ele é um ser humano. Certo. E às vezes o próprio paciente esquece que ele é um ser humano. Que ele adoece, que ele tem fome, que ele almoça, que ele tem as suas necessidades. E passa a contar só com aquele profissional. E às vezes é um profissional que tem um coração bom e às vezes as pessoas acabam até abusando desse profissional. Então tem uma gama de situações que ele está envolvido e que leva a todos esses conflitos de conduta do cirurgião dentista. Então, essa nova associação está despontando bastante então, a atenção dos profissionais, né? Está. E é interessante, porque na primeira palestra que eu fiz aqui em Santos, o que aconteceu? Foram alguns professores, ex-professores meus, e eles acharam interessante essa observação, porque até então ninguém estava atento para o cara que trabalha o dia inteiro sozinho. Que ele tem uma questão da solidão ali, ele fica só o dia inteiro. Reveza-se os pacientes, mas ele permanece só. Às vezes ele está carregando o conflito dos outros pacientes. Às vezes questão do protético também, que ele não conseguiu, às vezes, resolver e que ele também tem que resolver com o paciente dele, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos continuar no nosso próximo bloco. Voltamos já já.